Pronto, está começando. Boa tarde, né, a todos e a todas. A fala, né, que vou fazer aqui hoje, ela é resultante, né, e também resultado, embora que ainda inacabado, de uma pesquisa que venho desenvolvendo há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. É uma pesquisa de iniciação científica. Inicialmente, né, ela foi financiada pelo CNPq, né? Hoje em dia é pelo ICUS, com os problemas que as bolsas do CNPq tiveram, né, como todos nós sabemos, nesse desgoverno que aí se encontra. E eu desenvolvo essa pesquisa junto com um aluno, né, o Caio Sidônio, que ele está por aí, eu vi, né? Então, o Caio, ele vem desenvolvendo comigo essa pesquisa há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, como eu afirmei, e também essa pesquisa acabou sendo parte da monografia de graduação dele. Então, é uma pesquisa, né, que aborda umas febres intermitentes que surgiram na Ribeira do Acaraú, né, no final do 17, e, de certa forma, essas febres, elas movimentaram, não é, assim, a capitania do Ceará, e elas são inicialmente citadas, né, ainda assim que rapidamente, pelo Barão de Studart, né? E foi com o Barão de Studart, né, a gente fazendo as leituras dele, que nos chamou a atenção esse evento. Não as febres em si, mas a vinda de uma comissão científica, né, aí nos 700, ainda para o norte da capitania do Ceará, para tratar essas febres intermitentes que surgiram, né, na Ribeira do Acaraú, na Vila de Grange, na Vila do Sobral, e que as autoridades não sabiam como tratar, não sabiam exatamente o que fazer para combater essas febres, não é? Então, assim, nesse sentido, né, que a nossa fala, ela vai procurar discutir essa questão, né, do surgimento dessas febres intermitentes lá na região do Sobral, né, lá no norte do estado. Mas, antes disso, né, eu gostaria de fazer 2 considerações. Uma delas refere-se a esse campo de estudos no qual se insere a nossa pesquisa, que é o campo de estudos que a gente nomeia de História da Saúde e das Doenças, não é? Então, assim, é um campo de estudos que no Brasil já vem se desenvolvendo há mais ou menos uns 20 anos, não é? E que teve, digamos assim, o seu nascedouro, né, no programa de História da Saúde e da Ciência da Fundação Oswaldo Cruz, né? E aqui no Ceará, esse debate, as pesquisas, né, as dissertações, teses que já tivemos e monografias em torno desses temas da história da saúde e da doença, elas são mais comuns na UES, tá certo? Eu acho que eu posso afirmar, né, sem medo de mentir, que essa discussão, não é inicialmente no Ceará, ela nasce na UES e ela nasce no curso de História, tá certo? Né? Embora hoje a gente já tenha, por exemplo, né, um grupo de História da Saúde e das Doenças na URCA, comandado pelo professor Egberto Melo, e tenha também a professora Cláudia, né, Cláudia Oliveira, lá na UFC, que ela desenvolve também pesquisas nesse campo, embora ela se interesse mais pelo campo da loucura, né, e das questões de saúde mental, atualmente na contemporaneidade, né? Tem também uma garota, né, uma pesquisadora, né, a Ana Carine, que ela faz vários eventos também nessa área, não é? Ela faz assim muitas lives, não é? Ela se preocupa em trazer documentos, discussões, né? Então, assim, é uma pessoa, uma pesquisadora que ela faz esse trabalho, né? Assim, um pouco afastado exatamente do mundo acadêmico, né? Ela faz para um público mais geral, embora ela traga os estudiosos da área, tá certo? Então, assim, mas eu sempre gosto, né, porque também é uma questão de militância para mim, no bom sentido, o tratar desse campo, né, ou dessa área, não é?
Mas, assim, em que consistiria, né, esse campo da história da saúde e das doenças? Então, assim, ele é um campo que ele aborda as doenças endêmicas, epidêmicas, né, as pandêmicas. É um campo onde você trabalha as instituições de saúde. É um campo onde você pode também biografar sujeitos históricos envolvidos nas questões da saúde e da doença, médicos, pessoas comuns, não é? É um campo onde você pode biografar, né, na perspectiva das trajetórias, tá certo? De um grupo de pessoas, né? É o estudo, enfim, das enfermidades também que assolaram, né, a humanidade historicamente, tá? E, por exemplo, você pode também estudar as instituições, não é? As instituições de cuidado à saúde, como os leprosários, os manicômios, né? As instituições promotoras de saúde em geral. Você pode também estudar a vida dos pacientes, você pode, enfim, né, analisar ações de saúde pública, na literatura, o cinema, né, onde as artes em geral abordem também as questões que eu enunciei aqui para vocês. Enfim, né, existem inúmeras possibilidades para esse campo, né? E ele é um campo que a cada dia ele se amplia, tá certo? E felizmente, né, ou infelizmente, acho que infelizmente por um lado, felizmente por outro, a pandemia foi, né, a pandemia que a gente vive hoje em dia, né, do coronavírus, deu visibilidade, deu uma maior visibilidade, não é, a essa área, né, deu assim, abriu muito mais possibilidades, né, para esse campo de estudos, onde a gente viu muito mais pesquisas, onde a gente viu muitas lives, onde a gente viu muitos eventos, né, que de algum modo trouxeram essas discussões não só para o mundo acadêmico, mas para o público em geral, né? Então, assim, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela está em desenvolvimento, não é? E a gente espera, né, talvez concluir ano que vem, né, Caio? Mas, assim, quando a gente fala, né, o título aí que eu nomeei, né, febres intermitentes, né? O que seriam essas febres intermitentes e o que é que estamos chamando de Ribeira do Acaraú, né? Que é exatamente o título, né? Febres intermitentes na Ribeira do Acaraú. O que seriam, né, essas febres intermitentes e o que é que a gente está chamando de Ribeira do Acaraú, né? Então, assim, para isso eu vou adentrar um pouquinho aqui rapidamente, né, na história do Ceará nesse período e também daquela região, para a gente poder localizar melhor, né, o que está acontecendo, o que estava acontecendo lá no norte da província. Então, assim, as entradas, né, aquelas famosas entradas e bandeiras que a gente via, né, lá no ensino médio, elas aconteceram, como a gente sabe, em busca de metais, de indígenas e de terras, né? Principalmente quando ela vai acontecer no Ceará, quando essas entradas vão acontecer no Ceará, elas vão acontecer na capitania, né? Em busca de terras, tá certo? E a ocupação da nossa capitania, como vocês sabem, ela vai se dar, né, em virtude do criatório, tá? Então, assim, nós sabemos que essa busca de estabelecer essas fazendas de criar, como diz a Valdelice Girão, ela ocasionou um violento combate, né, aos indígenas, não é isso? E também é importante a gente destacar que os colonizadores empreenderam esse combate, mas é preciso também enfatizar que os indígenas também resistiram, não é? E resistiram muito, né? E os historiadores do Ceará mais atuais, eles destacam com muita ênfase que a resistência indígena, né, aqui no Ceará, foi um dos fatores que dificultou, né, a ocupação do nosso território, tá certo? E assim, esses historiadores, eles questionam muito hoje em dia aquela história, né, dos mares, né, que eram muito violentos, não que não fossem, né, mas
destacam fortemente essa questão da resistência, né, da resistência do indígena cearense aos colonizadores, e que esse sim teria sido um fator muito importante nas dificuldades para a ocupação do território que a gente hoje entende como Ceará, né? Agora, segundo também, né, os maiores estudiosos da história do Ceará, né, esses mais contemporâneos, como Lígio Maia, como Gabriel Parente, né, como Ricarte, né, e o próprio Pinheiro também, eles destacam que essa ocupação, né, efetiva do Ceará, do território cearense, vai se dar com mais força após, né, o afastamento dos holandeses do território cearense. Assim, tem autores que chamam até de uma recolonização, né, ou de uma reocupação, né, meio que como se estabelecesse uma divisão entre o período anterior e o período pós-ocupação dos holandeses, né? E aí, os autores eles destacam que a partir da expulsão dos holandeses foi possível, né, estabelecer, né, uma série de vias de comunicação, né, que, por exemplo, partia de Pernambuco e até o que a gente chamava na época, era chamado na época de Grão-Pará, né? Então, após a expulsão, né, dos holandeses, vai se observar um grande número de doações de sesmarias, né? E esse grande número de doações de sesmarias é que vai garantir a fixação, né, de várias fazendas, tá certo? E de vários caminhos, né, que vão possibilitar a movimentação do gado. Principalmente entre 1680 e 1720, né, é que o número de concessões de sesmarias vai ser maior, né, entre esse período, e, consequentemente, também o combate aos indígenas, não é? Bom, normalmente, a historiografia cearense já consagrada esclarece que a expulsão do gado, né, das áreas, né, do litoral, né, visava, digamos assim, proteger a lavoura açucareira, né? E que, por isso, tá certo, é que houve, né, esse desbravamento dos sertões. E, em especial, os sertões, né, do Vale do Jaguaribe, né, e os sertões, né, lá da Ribeira do Acaraú. Então, vejam, levando as boiadas, né, os boiadeiros marchavam em direção ao sertão árido em busca de espaços maiores. De modo geral, a ampliação da atividade da pecuária proporcionou a formação de dois núcleos principais de ocupação, né? Aí aquela questão, né, do capistrano, que vocês conhecem muito bem, né? Aquela rota que veio pela Bahia, a outra que veio por Pernambuco, né? Dos sertões de dentro, né? E os sertões de fora, enfim, né? No final do século XVII e início do século XVIII, né? Os estudiosos eles garantem, né, que aí já se observa o efetivo povoamento da capitania do Ceará Grande, tá? Para alguns historiadores, e aí há uma controvérsia, né? Para alguns, essa instalação, ela primeiro se inicia na Ribeira do Jaguaribe, né? Que o Jaguaribe teria sido, né, digamos assim, o nascedouro desse novo momento. E mais alguns historiadores discordam disso, que na verdade não foi não, né? Na verdade foi lá na Ribeira do Acaraú, né? Então aí tem essa controvérsia. Porém, na verdade, né, a gente pode observar que as duas ribeiras, né, tanto a do Jaguaribe como a do Acaraú, foram realmente as duas regiões que mais foram ocupadas e as duas regiões que mais receberam, né, as fazendas de gado. E aí o Pinheiro, né, nos estudos dele, ele destaca, inclusive, né, que foram também essas duas ribeiras, né, que estabeleceram o maior número de solicitação de sesmarias, tá? Mas, para a nossa fala aqui, né, vai interessar a Ribeira do Acaraú, né? E aí, o que se chama, né, de Ribeira do Acaraú é formado por três rios, né? O rio Acaraú,
o rio Coreaú e o rio Aracatiaçu, tá? Então, esses 3 rios, eles formam, né, o que a gente chama de Ribeira do Acaraú. E aí os autores dizem, né, que as fazendas elas foram se formando ao redor desses 3 rios, não é? E claro, né, os colonos iam chegando e se fixando à margem desses rios. E obviamente, quando eles chegavam, eles iam entrando em conflito, não é, com os indígenas que ali já viviam, né? Em torno das fazendas e dos currais, foram também surgindo os caminhos, né, que mais tarde se tornariam redes de comunicação entre as principais vilas, né, daquela região, né, do norte do Ceará, que as duas principais vilas eram, né, a vila, né, do Sobral e a... Olha, deu um branco aqui agora. Sobral e Granja, né, as duas principais vilas. Tá certo? Então, assim, vejam, essas 2 vilas, né, a Vila do Sobral, né, que o nome era Vila Distinta e Real do Sobral, né, e a Vila de Granja, que, onde se sabe, né, tinha esse nome mesmo, elas continham, as 2 vilas juntas, em torno de 3.400 fogos, não é? E aí, né, é o Pinheiro quem também emite essa análise, né? Ele diz que nessa região, né, lá no final dos 700, você vai ter, né, por volta de quase 12.000 almas, tá certo? Juntando aí, né, a Vila Distinta e Real do Sobral e a Vila de Granja, que eram as 2 vilas mais importantes, embora houvesse umas 6 ou 8 freguesias ali nessa região, né? Segundo Vinícius Barros Leal, que não é historiador, né, mas é um amante assim das coisas do Ceará, e eu gosto, né, um pouco das coisas que ele escreve, né, ele diz que ali se instalaram, né, naquela ribeira, membros das famílias mais importantes do Nordeste, né, e aí ele cita assim algumas famílias que até hoje, né, nós conhecemos assim os sobrenomes, né, como, por exemplo, a família Monte, a família Lopes Freire, os Xereis, os Frota, os Albuquerque, os Araújo, os Costa, os Figueira, os Melo, Furtado e os Mendonças, né? Então, ele localiza, não é, a origem, né, dessas famílias naquela região ali, né, do Acaraú. Entre 1762 e 1763, né, foi realizado um censo, né, aí a gente já está, né, já chegando nos 1770, esse censo apontou 17.000 almas naquela região, né, no entorno ali da Ribeira do Acaraú, né, e somente 12% dessa população era escrava, né, o restante era a população livre. Engraçado, né? Tem um estudo que eu gosto muito sobre o Ceará colonial, não sei se vocês já tiveram acesso, que é o do Gabriel Nogueira, né? Assim, ele publicou, né, o livro, mas eu gosto mesmo da dissertação, né, que é um pouco assim mais, né? Eu sempre levo para os meus alunos a dissertação mesmo para a gente ler, né? E aí ele divide, né? Eu acho um estudo bem interessante. Ele divide as vilas do Ceará em 4 tipos, não é? Ele diz que as vilas do Ceará, nos 700, tinham uma vila de controle econômico, onde ele fala de Aracati, ele fala das vilas de índio, né, que eram aquelas que foram originadas das missões, né, fala da vila de implantação do poder régio, né, que aí você tem Fortaleza, um pouco Icó também, e aí ele fala da vila dos desclassificados, né? E na concepção dele, a Vila do Sobral, ela surge, né, ela se enquadra no que ele chama de Vila dos Desclassificados. Agora, a gente imagina o pessoal de Sobral sabendo disso, né? Então, essa vila, né, o que ele chama de Vila dos Desclassificados? Eram vilas muito de passagem, né? Eram vilas assim, onde os boiadeiros passavam com as suas boiadas, não é? Ficavam um pouco, mas eles não se sedimentavam, eles não realmente empreendiam ali
né, inicialmente, a fixação, tá certo? E aí, né, o Gabriel Nogueira, ele também diz que houve naquela região um certo investimento do poder régio no sentido de tentar a fixação, né, naquela região. E daí essa, digamos assim, esse grande número, né, de Sesmarias, né, de Mercês, né, e de várias facilidades, se é que a gente pode chamar assim, para os colonos se instalarem naquela região, né? Então, assim, essa vila dos desclassificados, né, vai se configurar com o objetivo de controlar, né, um pouco aquela população, né, que era uma população volante, como se diz, né, uma população de passagem, né, e o Estado português ele vai assim investir muito nessas duas vilas, né? Nesse sentido, na Vila de Granja e na Vila de Sobral, né? Então assim, eram duas vilas prósperas, né? Áreas de criatório, né? Incorporadas aos termos políticos e às malhas do Estado português. Nessas duas vilas, né, que elas eram eram desenvolvidas várias atividades ligadas à pecuária, desde o criatório, áreas de abate, áreas de pouso nas viagens dos rebanhos, comercialização do gado. Então, era uma área bastante próspera, não é? Digamos assim, né? E, por outro lado, todas as duas vilas, tanto Granja como Sobral, possuíam uma localização estratégica, né, ao longo dos caminhos percorridos pelas boiadas. Então, a dinâmica do criatório, né, vai favorecer, né, essa comunicação, tá certo? Mas, por outro lado, também vai, digamos assim, instaurar um certo contexto de regionalização. Porque, assim, né, eu acho que é o Ricard quem diz que, por exemplo, o Ceará, né, durante muito tempo, ele teve vilas, 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 e as vilas não alcançavam o status de cidade, né? Enquanto que em outras províncias, capitanias ainda, né, logo algumas vilas chegaram ao status de cidade. E aí ele vai dizer que é porque aqui no Ceará aconteceu o que ele chama de regionalização do poder, né? Ou seja, você tinha um grupo, né, de poder, né, no norte, né, ali na Ribeira do Acaraú, você tinha um outro grupo muito poderoso na Ribeira do Jaguaribe e outro no Cariri, né? Aí você tinha, assim, outros pequenos núcleos de poder em Quixeramobim, né, no Icó, tá certo? E, assim, esses autores, eles dizem que era muito interessante, né, para o Ceará, esses núcleos de poder, né, tipo, cada um na sua, né? E eles representavam, né, o poder ali, tá certo? E cada um procurava não interferir, né, no poder dos grupos nas outras regiões, né? Então, assim, esses autores acreditam que essa era uma característica, né, do Ceará, e por isso, durante muito tempo, o Ceará ficou, né, instituindo vilas, não é, sem se preocupar em promover nessas vilas a cidade, por conta dessa, digamos assim, né, dessa questão política, né, que cada região, né, com sua vila, sede, né, representava. Mas aí vocês devem estar se perguntando, sim, professor, e as febres, né? Cadê as febres, né? A senhora está falando aí, mas cadê as febres? Bom, em 31 de agosto de 1791, né, Luiz da Frota Fel e Torres, né, que era o governador do Ceará Grande, ele envia uma carta a Dom Tomás José de Melo, né, capitão-general de Pernambuco, dando notícia, né, de uma epidemia de febres intermitentes, né? E essas febres, né, elas estavam acontecendo na Ribeira do Acaraú, né, e já tinham levado à morte em torno de 2.000 pessoas, né? E, nesse sentido, né, o Fel, né, que era o governador do Ceará, na carta, ele se diz incapaz, né, de dar conta dessa questão, né? Quando
Deixa eu descer aqui um pouquinho. Bom, quando é em setembro, né? 21 de setembro de 1791, né? É um documento, né, de João Lopes Cardoso, né, emitindo um parecer, enviado, tá, para o Dom Tomás José de Melo, né, que é o governador de Pernambuco, esclarecendo, né, acerca do que seria necessário para dar combate às febres que estavam ocorrendo, né, lá na Ribeira do Acaraú, né? Imediatamente não, em outubro, né, o Dom Tomás José, ele escreve ao secretário de Estado, né, de Pernambuco, que era o Dom Martinho de Melo Castro, né, secretário de Estado e da Marinha, e aí ele pede um orçamento, né, quanto será que seria gasto para combater essas febres, né, que estavam dizimando aquela população, que estava, digamos assim, comprometendo, né, a economia naquela região, já que havia, né, uma forte relação comercial entre a Ribeira do Acaraú e os portos do Recife. O Martinho de Melo Castro, que era o secretário, né, o secretário de Estado e da Marinha, ele disponibiliza recursos, né, para que seja formada uma comissão médica para recolher, né, informações na Ribeira do Acaraú, tratar os doentes, medicar, né, enfim, né, resolver esse problema, né, das febres que alastravam lá nessa região, né? Então, assim, esses documentos, né, que eu estou citando aqui para vocês, né, que é a carta, né, do governador do Ceará, do Félix Torres, né, essa correspondência, né, entre Dom Tomás José, né, o governador geral de Pernambuco, mais o secretário, e depois com o João Lopes Cardoso, que vai ser o médico que vai capitanear essa expedição, né? Toda essa documentação ela foi recolhida pelo Caio, né, no arquivo ultramarinho, né? Qualquer pessoa pode, né, acessar essa documentação, né? Ela está disponível, né? E nessa documentação que ele vem trabalhando e vem analisando e vem descobrindo, ele encontrou também, por exemplo, a relação dos medicamentos que o doutor João Lopes, né, usou nos doentes, né, que ele medicou aí na Vila do lá na Vila do Sobral, né? Encontrou, por exemplo, uma lista, né, dos medicamentos que o boticário usou, né, para poder o João Lopes levar, né, na sua missão lá na Ribeira do Acaraú, né? Ele encontrou também a portaria do Dom Tomás, né, que era o governador geral, disciplinando a distribuição dos remédios, né, que seriam aplicados na população, né? Ele encontrou também uma ordem de Dom Tomás João Lopes, né, o governador lá de Pernambuco, né, para o João Lopes Cardoso Machado, que é o médico-chefe da comissão, né, para que ele produza um diário, tá certo? E nesse diário ele vai ter que relatar tudo o que aconteceu na Ribeira do Acaraú. Quantos eram os doentes? Quem eram esses doentes? Qual era a sintomatologia? Como os doentes foram tratados? Quem eram eles? Qual a idade? Qual o sexo? Qual o seu extrato social? Enfim, né? Que ele captasse na região todas essas informações e colocasse essas informações, né, no diário, né? Além de relatar mesmo, né, dia a dia, como ele, digamos assim, como ele tratava os doentes, né? Nesse sentido, né, o Caio também localizou, né, lá no arquivo, duas cartas do João Lopes Cardoso, né? Aí o João Lopes Cardoso, o chefe da comissão, já na Ribeira do Acaraú, né? Uma de 12 de novembro, outra de 16 de novembro, né? Onde ele narra as dificuldades, né? Critica os hábitos alimentares, né?
e faz, né, meio que um relato, tá certo, do que estava sendo a vida dele, né, lá na Ribeira do Acaraú, enquanto ele procurava descobrir o que eram essas febres efetivamente, né, enquanto ele praticamente caçava os doentes, né, porque os doentes não iam procurá-lo, ele é que tinha que ir procurar os doentes, né. E interessante também que, apesar dele não dizer, né, a gente, uma coisa maravilhosa que eu vou dizer para vocês, o Caio encontrou esse diário, né, que é um documento assim maravilhoso que vai servir de base para a dissertação dele. Esse diário, né, vai exatamente trazer todas as atividades, né, do João Lopes, né, do doutor João Lopes e da comissão, né, lá na Ribeira do Acaraú, né. Olha só, olha o título do diário, né, Diário das enfermidades de que tratei e dos comunicados no lugar da Barra do Acaraú e Vila do Sobral, né? Então, assim, ele achou esse diário, né, gente? Esse diário é incrível, né? Porque ele traz assim, né, tudo no detalhamento, né, todo o trabalho que a comissão realizou lá na Ribeira do Acaraú, né? Faz parte também desse conjunto de documentos, né? A carta do governador do Ceará, né, o Luiz da Mota Fel, né, para o Dom Tomás, isso já no final, né, quando a epidemia é debelada, né, agradecendo, né, os préstimos e o apoio, enfim, né. Assim, outros documentos que foram localizados, né, duas ordens de Dom Tomás, instruindo o chefe da comissão, né, no caso, o médico, a prestar todo o auxílio necessário, né? Aí tem essa carta que é de outubro de 1791. Tem uma portaria para que os capitães mores das vilas, né, aonde chegasse a comissão, lhe cedessem cavalgaduras, né, lhe cedessem comida, cedessem tudo que eles necessitassem, né, que é também de outubro de 1791. Tem a nomeação da comissão, né, porque foi uma comissão que veio com o João Lopes, né, ele não veio sozinho, vou dizer aqui como era que estava composta a comissão, né, e assim, né, depois que a gente foi analisando, né, toda essa documentação, né, foi lendo e tudo, o que a gente inferiu, né? Nós inferimos que a comissão João Lopes Cardoso Machado permaneceu por aproximadamente 3 meses, né, lá na Ribeira do Acaraú, né? Teria chegado em 14 de outubro, não é? E a gente não sabe assim exatamente quando é que a comissão, né, se retirou, mas em fevereiro e março a gente já vai achar documentos do João Lopes em Fortaleza, né? E assim, né, como o Caio gosta de dizer, doido para voltar para o Recife, né? A gente vai inferir também que a comissão, né, ela visitou a Vila do Sobral, deveria ter visitado a Vila de Granja, mas parece que não, né? Como era a formação da comissão? A comissão era formada pelo João Lopes Cardoso, né, que era o médico, né, ele era um físico-mor, né? Nesse momento aqui, né, o físico-mor, ele é na hierarquia da medicina, ele é o profissional, né, ele é aquele que está, né, no topo, né, da hierarquia. Depois você tem os cirurgiões, né, os cirurgiões licenciados, né, porque havia na divisão dos cirurgiões, você tem o cirurgião licenciado, né, que é aquele que faz o curso, né, na faculdade e tudo. Você tem o cirurgião, que ele é licenciado a partir de uma prática, né, que ele desenvolveu com um cirurgião formado, licenciado, e você tem aquele cirurgião que não tem nenhuma formação, né, teórica, e que ele vai, né, lá nos rincões mais distantes, desenvolvendo um trabalho dessa ordem pela falta de quem, né, o fizesse, né? Aí vejam, então era um físico-mor, né, no caso João Lopes, eram 2 cirurgiões licenciados, né, 2 sangradores e um boticário. Estou certa, Caio? Você está aí, você que sabe disso melhor do que eu, né? Então, assim, eu acho engraçado, né, uma coisa assim que a gente discute,
é que é interessante a gente ver, né, assim, as mudanças que aconteceram, né? Por exemplo, o cirurgião, nesse momento aqui, o cirurgião era um médico de segunda, né? Assim, ele não tinha a mesma importância, por exemplo, do físico-mor, né? E hoje a gente vê que os cirurgiões, eles são os tops, né, na medicina, né? Aquele médico, que ele é um médico de consultório, né, na hierarquia, né, ele é assim menos importante do que o cirurgião, né? E o cirurgião neurológico, então, ele está lá no topo de todos os topos, né? Embora, né, hoje em dia, por exemplo, na medicina nuclear, os físicos, né, eles tenham também um papel muito importante, né? Principalmente nessa questão, né, da imagem, né, de procedimentos, né, que são muito minuciosos, não é? Então, os físicos, eles são bem importantes. Bom, o diário, né? Enfim, o que é que se vai encontrar efetivamente no diário? Lá há os nomes dos sujeitos tratados, a idade, o sexo, né, o seu estamento social, o que eles comiam, né? Apresenta o tempo em que a pessoa esteve enferma, os remédios aplicados, a reação, né, que eles tiveram à medicação, né? Lista, né, a alimentação que o paciente consumia, né? E é muito legal, assim, né, ver que o João Lopes Cardoso, ele critica, assim, duramente, né, a carne, né, o charque que as pessoas comiam, né, era o que se comia ali naquela região, né? Então, ele critica muito, dizendo que 50% talvez dos males das pessoas naquela região era dada àquela carne, né, que as pessoas comiam, que ela era horrível, né, que não se devia comer aquilo e muito menos os doentes, né? Ele receita, o que é que ele vai receitar? Olha, gente, ele vai receitar muito canja de galinha, né? Não é interessante como hoje em dia, quando a gente está doente, tome aqui uma canjinha de galinha, né? Então, a gente encontra essa tradição, né, lá, né, nos 700 aqui no Ceará, e talvez até antes. Então, ele vai receitar canja de galinha, óleo de rícino, né, sucos de frutas cítricas, né, azedas, principalmente de limão, o cozimento de pepacônia, né? E pepacônia é uma coisa que a gente ouviu os nossos avós falarem, né? Os sucos de pimenta malagueta, olha isso, gente, suco de pimenta malagueta, vinagre com limonada, né? E, claro, né, as sangrias, né, que elas eram aí realizadas pelos sangradores, né? Que aí, na hierarquia dos médicos, os sangradores eram os terceiros, né? Lá embaixo estava o boticário, tá certo? Então, assim, né, o que a gente percebe, né, quando a gente discute, eu e o Caio, é que, assim, essa medicina que ela é trazida por essa comissão, ela é uma medicina que ela vai interagindo, né, com os saberes locais, embora eles não reconheçam isso, né? Porque, assim, quando a gente vê lá no diário, cada paciente que é tratado, né, com o que eles são tratados, a gente percebe essa junção, né, da medicação que era produzida na botica e uma medicação que ela vem, né, dos saberes populares, né? Então, a gente percebe muito essa junção, embora no diário ele não se refira a isso, não é? Foram, né, é uma coisa interessante, veja, quando o FEL escreve, né, ele diz que morreram em torno de 2.000 pessoas. Mas, quando a comissão chega lá na Ribeira do Acaraú, o diário dá conta de 41 pessoas somente tratadas, tá? E aí é interessante, né, que no tratamento ele vai colocar, né, toda a sintomatologia, né, da enfermidade, que era as pessoas, né, vomitavam, as pessoas tinham tosse, as pessoas elas tinham inchações edematosas, né? Elas tinham obstrução no ventre, obstrução de fezes, de urinas, né? E muita febre, né? Tanto as febres terçãs como as febres quartãs, né? Então, assim, as febres eram realmente, digamos assim, um elemento, né, que era comum,
né, a todos os doentes, mas eles tinham, né, eles variavam nas outras características, né, uns vomitavam muito, outros não, uns tinham muita diarreia, outros não, né, uns conseguiam comer, outros não, né, uns tinham os inchaços, né, pelo ventre, pelas pernas, né, os homens nos testículos, outros não, né, então, assim, inicialmente a enfermidade durava 14 dias, né, e a partir do 14º dia até o 22º, a pessoa ia melhorando, né? O interessante é que, né, a gente vai olhando, né, esses 41 que ele coloca lá no diário, a gente vê que ninguém morreu, né? Os 41 que ele tratou, né, todos se recuperaram, tá certo? Ou então, do máximo que ele diz é que alguns se evadiram, e ele não sabe o que aconteceu, né? Se estão vivos, se morreram, o que aconteceu, né? Mas, assim, a gente não vê que nenhuma morte é registrada, né? O tratamento consistia, então, na identificação dos sintomas, né? Evidentemente, eles partiam muito da sintomatologia, o oferecimento dos métodos curativos, né? E a observação dos resultados, tá certo? Então, assim, né, no decorrer, né, do trabalho, enquanto a gente vai discutindo a pesquisa, algumas indagações nos surgem, né? Por exemplo, como é que o governador do Ceará chegou a esse número de 2.000 mortos, né, antes da chegada da comissão? A gente não sabe, né? Nós não encontramos na documentação, né, nada que informe, né? A gente sabe que, por exemplo, nos locais, né, nas vilas mais distantes, esse número se sabe muito nas paróquias, não é? O número de doentes, o número dos mortos, né? O Oliveira sabe bem disso. Mas nós não temos, né, nós não encontramos assim, indícios que nos mostrasse por que o governador chegou a esse número de 2.000 mortos. Outra coisa que a gente estranha também é se havia tanta gente doente, porque assim, o governador ele escreve em agosto, e em outubro, no início de outubro, a comissão já chega, né? Tudo bem que a crise da doença eram 2 semanas, tá certo? De 2 a 3 semanas, se a pessoa não ficasse boa ali, já morria, né? Mas por que só 41 pessoas foram tratadas? Né? É uma coisa que a gente também se pergunta, né? Se haviam tantos doentes, por que só 41 foram tratadas? Evidentemente, a gente tem uma série de hipóteses, né? Mas são coisas que a gente ainda está discutindo, né? Por exemplo, o documento fala muito na Ribeira do Acaraú, né? E fala na Vila de Granja e na Vila de Sobral. Mas o que é que seria exatamente a Ribeira do Acaraú, fora as vilas de Sobral e de Granja, né? E aí, essa é uma coisa também, a gente tem tentado, né, olhar, descobrir na documentação, na bibliografia, né? Achamos, assim, alguns povoados e tal, mas nada muito consistente, né? Digamos assim. E, finalmente, a nossa pergunta maior, né? O que eram mesmo essas febres intermitentes, né? Que doenças eram essas, né? Então, a gente tem a hipótese, né, de que, embora na época, né, a gente está aí em 1790, né, não se falasse ainda, mas a gente supõe, a gente tem a impressão que era malária já, né? Então, assim, pessoal, então essa, né, era assim, a pesquisa que eu queria apresentar para vocês, né? Como eu falei, né, a gente está ainda, né, desenvolvendo, achamos que o grande barato dessa pesquisa é a documentação que foi encontrada, né, e muito especificamente o diário, né? Nós sabemos que, assim, as pesquisas ainda, né, que versam sobre o Ceará colonial, elas têm ainda que avançar muito, embora tenham surgido, né, assim, alguns trabalhos bem interessantes, oriundos, né, de dissertações e de teses, né, a maioria na UFC, mas, né, é preciso que a gente invista, assim, um pouco mais, né? Eu, como professora de História do Ceará, eu provoco muito,
né, os meus alunos nesse sentido, né, no sentido da produção das suas monografias, né, contribuírem um pouco. Eu gosto de dizer que antes da remodelação do currículo, quando a história do Ceará era no segundo e no terceiro semestre, eu tinha mais sucesso. Mas agora, né, que colocaram as disciplinas lá para o final, quando os meninos chegam em Ceará, eles já fizeram o projeto, né? Então, isso é uma coisa que me aborrece bastante, né? Mas aqui e acolá a gente encontra gente que está disposta a mudar, se apaixona tanto, né, que muda, né? Então, a gente encontra bastante isso. Ou então, quando a gente faz, né, um projeto de iniciação científica, né, e no caso, como eu, que tinha, né, no período da pandemia, infelizmente, a gente não teve como se articular, mas a gente tinha um grupo, né, de estudo, né, de pesquisa, nós éramos, assim, acho que uns 15, né, então os meninos uns puxavam os outros, né, e eu acabava, né, ganhando, entre aspas, né, o pessoal para a área, né. É tanto assim que saíram já muitos trabalhos interessantes, né, trabalhos sobre cólera, trabalhos sobre varíola, né, trabalhos sobre loucura, trabalhos sobre doença de Chagas, sobre a febre amarela, né, sobre infância, né, a infância doente, enfim, né, nós temos assim já uma pleiade nesses 10 anos, né, que eu estou em Fortaleza e que eu criei, né, o nosso grupo e tal. Então, eu acho que a gente tem obtido algum sucesso nesse sentido. Mas, infelizmente, né, com a história do Ceará empurrada lá para o sexto semestre, a gente teve aí essa perda, eu acho, né? Então, assim, se vocês, né, quiserem agora, né, perguntar, né, estamos eu aqui e o Caio também, né, o Caio está aqui na nossa discussão, né, então a gente pode esclarecer, conversar com vocês, enfim, estamos abertos. Professora Zilda, Caio, eu vou iniciar, tá, moçada? Eu Beleza. vou iniciar porque eu fiquei aqui com muita vontade de falar, tá? Enquanto Zilda, a professora Zilda apresentava os resultados da pesquisa, tá? Primeiro, em relação à história do Ceará no sexto semestre, em sétimo, eu também sou absolutamente contrário e tenho feito um esforço e tenho conseguido, vez ou outra, trazer para o segundo e terceiro semestre como era antes. Tá? Oh, infelizmente eu não tenho a A mesma gente vai sorte. fazendo os jogos aí, vai dando certo. Tá? De modo que concordo plenamente, costumo na disciplina de História do Ceará colocar o pessoal para pesquisar também, entendeu? Inclusive, resultou desses esforços de pesquisa um trabalho voltado para a história da saúde e da doença, não é? Já no ano de 2013, um trabalho muito assim, acanhado, por assim dizer, em razão de uma série de atropelos que tiveram no processo de desenvolvimento do mesmo, né? Mas um trabalho que se voltou para muito mais para o estudo da instituição, tá? Do que para as questões mesmo de doenças, enfim, né? Que foi sobre o hospital, a maternidade lá de Tabuleiro do Norte, né? A institucionalização desse espaço, tá? E aí, obviamente, que a Como é ideia o nome da também... maternidade? Como é o nome? Deixa eu buscar aqui, querida. Deixe, depois você manda. Você Tá, manda. eu acho que Casa de Saúde e Maternidade Celestina Colares, que antes de 1971 tinha um outro nome. Era uma associação de proteção à maternidade e à infância. Certo. Tá? Então, assim, a ideia era que, pesquisando na documentação que imaginávamos ter nesse espaço, pudéssemos também ali num espaço de 10 anos, né, fazer uma pesquisa serial, tá? Tentando construir um inventário das doenças mais recorrentes
não é? Das enfermidades mais recorrentes Mas, que eram levadas. Mas, enfim, a dificuldade no trato, né, das pessoas do hospital, em acolher a pesquisa, a inexperiência da turma, né? Era um grupo de 3 meninas de História do Ceará 1, e fez com que essa pesquisa não ganhasse esse fôlego. Tá? Mas, voltando para as questões que você estava abordando. Em relação a Ribeiro do Acaraú, você disse que não sabia bem precisar o tamanho dessa, né, a territorialidade desse uhum. espaço. O Raimundo Nonato, no texto que ele produziu, que ele publicou em parceria com Eurípides Funes, acho que ele foi orientando do Eurípides, eu acho que ele é da UVA, né? É o Raimundo Nonato que defendeu agora na UF? Não. Eu acho que sim, eu acho que ele é inclusive professor da UVA, né? Ele tem um texto que é Negros no Sertão do Acaraú, no século XVIII, XIX. Não sei se Eu não vocês conheço. conhecem. Não, não Tem conheço. disponível na internet. Tá? Ele publicou num evento que teve no Maranhão, voltado para a história dos 800, né? A história do Maranhão nos 800. E ele traz um dado que, por volta da segunda metade do século XVIII, 1765, bacana, Pedrinho, muito bacana, leve lá, leve, querido. A Ribeiro do Acaraú, ele apresenta alguns dados, né? Tipo assim, tinha 13 capelas, não é, filiais, tinha 325 fazendas, tinha 3.404 fogos, ou seja, casas, né? E, Uhum. e 11.220 pessoas em desobriga, né? Ou seja, cumprindo os preceitos católicos, né? Então, um Uhum. texto muito bacana que ele está analisando a escravidão, mas ele vai apresentar muitos dados Opa! bacanas Valeu, Matheus. desse, desse, desse espaço, né? Inclusive Uhum. por conta da presença de negros, tanto na condição de escravos, livres, não é, quanto libertos, né? E vai dizer Uhum. que esses, e é onde eu quero chegar, que, sobretudo em razão dessa população negra, não é? Essa população negra apareceu em muitos documentos, né? Produzidos tanto pela Igreja Católica, obviamente, quanto pela Justiça, pela Câmara de Vereadores, pelos cartórios, né? E Uhum. aí, corroborando com o Menor, que você disse, então pois seria não, mais que 12%? não entendi. O percentual? Seria mais que 12% o percentual de negros? Não sei, mas 12% já é um percentual, no meu modo de entender, bastante Uhum. razoável, considerável, né? Uhum. Mas, enfim, é uma presença negra bem, Considerável. bem considerável, né? De todas as formas, né? Porque a ideia de associar negro à escravidão é uma violência sem precedentes, né? Sim. Então está tratando não só dos escravos, mas dos livres e dos libertos. Inclusive, ele traz dados de negros que tinham escravos, que Uhum. construíram certa fortuna e que também acabaram por ter, não é, a prestação de serviços no modo escravista, né? Tá? Otaviano cita isso, né, num dos Aham, trabalhos, não aham. é? O que para mim é muito bacana, porque a gente fala tanto de pensar a história a partir da diversidade, da pluralidade, não é? De não engessar na ideia de classe, não é? De romper com esses modos, não é? De pensar a história, não é? Dentro de uma regularidade, dentro de uma estrutura que eu acho muito bacana para a gente pensar que o real em si está muito distante da realidade que a gente consegue visualizar e dizer.
através da linguagem. Né? Sim, sim. Queria também chamar a atenção, o Carlos Jacinto tem um texto, que eu já trabalhei em História do Ceará também, que é o estabelecimento de saúde, não é? Na Fortaleza Provincial, né? E que ele vai discutir exatamente a questão da implantação lenta e descontínua desses estabelecimentos. Tá? Mas voltar ainda à questão das fontes. Que eu estava querendo falar dessa presença dos negros nas fontes camarárias, da igreja, dos cartoriais, enfim, para dizer que é muito difícil nós encontrarmos alguma referência, até mesmo historiográfica, sobre a questão de saúde pública nesse período dos 700. Né? Daí ser esse diário um achado muito bacana, porque nos permite pensar acerca, não é, de dados que nós não vamos encontrar. Né? Então, por exemplo, a questão da saúde é absolutamente, não é, passa despercebida na produção historiográfica desse período. Tá? E aí concordo com você de que, não obstante, a partir dos anos 90, sobretudo 2000, a historiografia cearense tenha sido mais adensada aí, não é? Com bons trabalhos voltados para o período colonial, ainda há muito que se pesquisar. Né? Mas a época dos anos 80, nós não tínhamos absolutamente nada, a não ser os clássicos trabalhos, não é? Desses que não são historiadores de formação, não é? Mas que no século XIX, não é? De maneira hercúlea, se entregaram à sistematização e à escrita da história do Ceará, nos legando, portanto, dos seus trabalhos verdadeiros acervos documentais. Tá? Mas hoje nós temos uma produção historiográfica mais bem pensada, elaborada do ponto de vista teórico, metodológico e da descoberta de fontes e tratamento de fontes, não é, com esse rigor tão importante. Tá? Então, assim, quero ressaltar isso. O trabalho do Carlos Jacinto, ele vai nos, como o próprio título apresenta, pensar como essa questão dos estabelecimentos de saúde no século XIX, tá? Meados do século XIX, era lenta e descontínua. Né? Então, todo o período de epidemia, por exemplo, da febre amarela, 1851, do cólera, 1862, da varíola, 78, se buscava, não é, a construção, por assim dizer, de espaços em que pudesse recrutar essa população doente e dela, não é, tratar. Né? Mas isso não havia uma política pública de continuidade desses espaços. Aonde quero chegar? Quero chegar no fato de que, se nós saímos do espaço da capital, tá? Que no século XIX vivia isso, e vamos para o sertão, até meados do século XX, portanto, um século depois, vivia-se a mesma coisa. Nós não temos uma saúde institucionalizada no interior, não é? Do ponto de vista de ser espaços de cuidados, não é? De oferecimento de cuidados, de tratamentos terapêuticos, dentro de uma perspectiva da medicina. Não é? Professora Cíntia talvez possa falar com mais propriedade, mas acho que Dom Aureliano Matos foi quem criou, por volta da década de 1940, a maternidade, não é? Em Limoeiro, década de 40. Então, tu não tens absolutamente nada. As pessoas eram tratadas com as formas terapêuticas, não é? Historicamente compartilhada, culturalmente compartilhada, não é?
através daquilo que se buscava na própria natureza como possibilidade terapêutica. Os chás, né? As rezadeiras, né? Os rezadores, né? Toda essa cultura que havia um misto de empiria, de aprendizado empírico e de inspiração, de assistência. Outra, tá? Fenomenológica, por assim dizer. Tá? Isso é, por demais, interessante, e eu não li um trabalho que trate disso, levantando essa possibilidade, tratando a partir dessa possibilidade, da qual eu não tenho a menor dúvida. Tá? Então, assim, tem muito que se pesquisar, inclusive no interior. E aí onde eu quero finalizar a minha fala. Tá? Então, assim, as instituições de saúde, tá? A criação dessas instituições, não é? Precisa ser pesquisadas. Tá? As dificuldades que ainda se enfrenta hoje, sobretudo quando se vai para as zonas rurais. É isso mesmo, Oliviano. Assim, né? Você colocou muito bem. Por exemplo, nessas ações, né, de saúde, o que a gente percebe na história do Ceará são essas ações pontuais nos momentos de crise, não é? Então, assim, isso a gente observa até hoje, é impressionante. Você observa isso, né, lá no 19, não é? Você observa aqui ainda nos 700, né? Quando é que essa comissão aparece? Quando há notícia de uma grande epidemia, né? Antes disso, ó, né? E supostamente o governador vai se manifestar depois que morre esse monte de gente, não é? E aí, né? Então, assim, a gente percebe isso no 18, no 19, né? Quando acontecem as epidemias de cólera, de varíola, não é? Então, assim, essa saúde pública, né? Ela vai acontecendo em meio às crises que vão aparecendo, né? Quer dizer, você tem uma crise ocasionada por uma grande epidemia, aí se instauram os serviços. Passou a crise, desmonta os serviços, acabou, né? E aí a população fica, né, ao Deus dará, literalmente, não é? Então, assim, quando você só vai perceber, né, ações efetivas de saúde pública institucionalmente no Brasil, né, e isso os estudiosos, né, Gilberto Rockman, o Luiz Antônio Castro Silva, a própria Edilene Nascimento, todos são unânimes em dizer que, assim, há uma saúde pública institucionalizada, você vai ter a partir de 30, né? A partir de 1930. No Ceará, aqui com a reforma Pelon, né? Que aí você vai ter as primeiras, né, instituições, tá certo? Eu lembro que em 32, né, quando o Pelon faz a reforma, é que ele vai instituir os postos de saúde no interior, porque antes você não tinha nem posto de saúde, né? Os primeiros postos são 5, né? Então, assim, o Gilberto Rockman, principalmente o Castro Santos, eles se batem muito, né, com os autores que ficam chamando essas ações pontuais de saúde pública, né? Para eles não é, né? Para eles são ações que ocorrem em momento de crise, mas você não pode falar efetivamente que havia uma saúde pública, né? E aí eles chamam, por exemplo, eles dizem que quando se chega na década de 20, você tem agendas, né? Aí sim, você já vai ter uma agenda, né? Vai acontecer isso, aquilo e tal, né? Já programado. Quando chega em 30 que você vai ter efetivamente, né, as primeiras instituições. E pós-37, né, você vai ter aquela questão da saúde meio que setorizada, né, a saúde dos trabalhadores, né, a saúde dos trabalhadores nas cidades, né, a saúde no sertão, em determinados pontos, né, com os sistemas de profilaxia, né, do interior e tal. Mas, assim, sabe, é muito séria essa questão da saúde nesse país. Né? Muito séria, muito séria. Eu queria só, antes de passar a palavra para a Mara,
lembrar que as fontes paroquiais, não é, de óbito, por exemplo, não são fontes confiáveis, no sentido da, da causa mortes, não é? Porque como tu não tinhas um serviço, né, de atestar, não é, a morte, não é? Quem fazia isso era o padre, entendeu? Às vezes tempos depois, tá? E mesmo ali de imediato, morreu, por exemplo, 1877, 79, na seca, nós tivemos a varíola imperando. Se você vai pegar, e a professora Elis, eu orientei a monografia de graduação dela sobre isso, nós não encontrávamos praticamente registro de varíola como sendo causa-morte. Não tinha, entendeu? Era outro tipo de coisa que eles colocavam, entende? Verdade. Então, assim, não é nada confiável, né? Para você. E aí eu acho que vocês poderiam, aí é uma sugestão e eu vou me calar depois desta, que talvez seja muita loucura. Mas eu acho que dialogar com a medicina atual. Eu tenho pensado a história a partir disso também, sabe? Quer dizer, como é que a gente pode chamar o desenvolvimento da ciência hoje para entender o passado? Né? Então, por exemplo, no diário se coloca uma série de sintomas, tá? Que não se sabe, não se dizia à época o que era aquilo efetivamente, entendeu? Mas eu penso que, apresentando isso, esses sintomas, né, para um profissional da saúde hoje, tá, ele levante suspeitas. Tá? Então, esse diálogo de pensar a ciência hoje, no seu desenvolvimento, para melhor nos ajudar a interpretar o passado, eu acho fantástico. E a gente acaba por fazer uma coisa fundamental que pouco fazemos, que é o diálogo interdisciplinar. Tá? Que é a fundamentação dessa atividade de hoje. Tá? Então, eu acho isso, eu acho que vocês poderiam investigar, enveredar por isso, tá? Fica a sugestão. Mara, Obrigada. por favor, querida. Vamos pensar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Zilda. A minha pergunta é um momento específico que a senhora fala sobre as documentações, né, onde tem essas informações sobre as doenças. E o Oliver Nojo estava até falando agora sobre os livros de óbito. Eu trabalho com os livros de óbitos de 1790, né, ou de 80 a 90, e durante toda a documentação, os 2 livros que eu uso, né, da paróquia de Russas, eu encontro poucos casos, pouco registro onde eles trazem a informação da doença. Tipo assim, são no máximo 10 casos, não chega nem a esse total. Se eu não me engano, são 7 ou 8. Então, é um número mínimo perto da grande quantidade de registros que os 2 livros trazem, né? E quando trazem, são informações bem subjetivas que remetem a uma questão mais religiosa e não a um aspecto de doença mesmo. Por exemplo, tem 2 casos em que no registro traz que foi uma doença que Deus deu à pessoa. Então, é uma justificativa voltada para o religioso, para o subjetivo, e não para essa questão mais da doença mesmo, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas documentações, um pouco mais sobre essa documentação em que a senhora encontra esses registros, né, dessas doenças, por conta de, tipo assim, na minha pesquisa eu não abordo tanto em relação a essas doenças por conta dessa falta que existe. Mesmo que as constituições primeiro, por exemplo, elas trazem a informação de que era preciso ter a informação da doença da pessoa e tal, mas os registros, na maioria, não trazem. Mara, você se refere à documentação em relação às febres intermitentes ou à documentação em geral? A documentação, de um modo geral. Ah, tá. Possibilitasse esse entendimento dessas doenças, dessas causas. Pronto, assim, como o Olivenor já destacou, não é? É muito difícil essa busca documental, né, localizada no período colonial, certo? É extremamente difícil. Então, assim, né, essa documentação que o Caio está levantando, né,
ele encontra no arquivo ultramarino, não é isso, Caio? Num site chamado Projeto Resgate, não é isso? Então, assim, ali você encontra, né, assim, documento de tudo que é jeito, né? Nessa perspectiva, várias, né? Política, administrativa. Então, assim, o Caio ele saiu pescando mesmo, né? Se ele quiser, ele pode até falar sobre isso um pouco melhor do que eu. Qual foi, né? Assim, o caminho que ele perseguiu até chegar a essa documentação. Agora, sim, de cara, né, Mara, eu te adianto que essa documentação colonial ela é muito difícil, né, sobre as doenças e epidemias e tudo. Como é que a gente faz? A gente tem que ir por outras vias, né? Você vai, né, na documentação de um modo geral, documentação administrativa, uma documentação oficial, né? E ali você vai, de repente, achando alguma coisa, né? Porque assim, você ir querer encontrar, né, documentos assim, onde você vai ver, olha, né, que trate especificamente disso, e você ache, é muito difícil, tá? Então, assim, a gente tem que ir por outras vias, né, olhando a documentação de um modo geral e aí tentando encontrar, né, se, por exemplo, no nosso caso, né, a gente sabia, através do Barão de Stuttgart, dessas febres intermitentes, tá certo? A gente sabia os anos em que elas ocorreram, né? Isso informado pelo Barão de Stuttgart. Então, o Caio ele foi no arquivo ultramarino, na documentação referente ao Ceará, nesses anos, né? Exatamente, Renan, juntando as pistas, né? E aí, nesses anos, ele foi olhando, né? Aí até que ele encontrou, né, toda essa documentação, mais administrativa, né? Como é que a gente chama aqui? São os regulamentos, os atos, os pareceres, né? E aí, em meio a isso tudo, ele vai achando aquelas que tratavam, né, dos pedidos, né, de socorro, né, para atender a população que estava doente. Aí ele foi, né, mapeando, ele foi atrás, né, atrás das pistas e dos sinais, né, até que ele encontrou o diário. Mas, Caio, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, dessa sua busca. Boa noite. Boa noite, né? Já quase 3 minutos. Boa noite, eu me chamo Caio. É uma honra estar falando aqui, né? Tá com a professora sempre. Eu cheguei até aí para Sobral, né? Para consultar os livros de óbito, quando eu fiquei sabendo que eu podia encontrar. Na época eu fui assim, muito entusiasmado e tal. Pensei, não, vou encontrar tudo, agora vai dar certo. Mas aí realmente eu peguei assim 3 livrões assim dessa grossura assim. O que é interessante é que lá eu encontrei uma senhora de 90 anos, ela tinha o maior amor com esse livro, com esses livros, né? E ela pedia dinheiro para a igreja para reformar, tanto que os livros de óbito lá da Cura de Sobral são muito bem preservados. E realmente, né, assim, eu vou encontrar o nome de todo mundo, informação sobre todo mundo, onde foi que todo mundo morreu e tal, nada. Né? Ele colocava, assim, realmente tinha o nome das pessoas, que as pessoas morriam, em que capela morriam e tal, mas, assim, informação sobre doença, às vezes encontrava alguma coisa, morreu de morte branca, alguma coisa assim, mas como o diário ele relata assim sintomas, como foi que a pessoa morreu, em que circunstância a pessoa morreu, realmente eu não consigo encontrar. Quanto ao site do projeto Resgate, né, eu acho que eu tive até muita sorte assim em encontrar, porque se você pensar, a comissão ela ocorre em pouco tempo, né? 2, 3 meses para a quantidade de documento que ela tem, né? Que foi registrado. E eu atribuo ter encontrado essa documentação como essa coisa de ato político mesmo. O capitão-general de Pernambuco ele tinha que prestar contas, né? Tipo assim, para onde é que foi o dinheiro? Aí, mandei lá para o Sobral.
aqui tudo que foi feito, tudo que foi gasto, né, foi aprovado e tal, né, mas é isso. E assim, né, Caio, eu acho também que, além dessa prestação de contas administrativa, eu lembro de ter visto, né, lá nos documentos que ele diz assim, ó, é importante para a gente saber que doença é essa, que febres são essas, até para se prevenir, né? Até para quando a comissão foi embora, e isso é lá o último parágrafo, né, chamado instruções, que ele diz assim, até quando a comissão foi embora da Ribeira do Acaraú, a população já saber como lidar com essa doença se por acaso ela aparecer de novo, né? Então, assim, então é importante registrar tudo para que aquela população saiba como lidar com ela e outras, né? E outras populações onde a doença porventura apareça, né? Então, daí também a importância do registro, né? Ele também destaca isso. Né? Essa Tem aqui função uma didática. pergunta. Isso. Tem uma pergunta da Cíntia. Quer dizer, uma pergunta, não sei, né? Uma fala. Por favor, Cíntia. Por favor, Cíntia. Boa tarde, né? Boa noite. Eu também não sei, viu, Caio? Deve ser tá certo. Acho que é boa noite. Eu queria parabenizar a Zilda pela fala, né? Eu fui aluna da Zilda e hoje eu vim matar um pouco a saudade de ser aluna da Zilda, de ouvi-la. Ah, meu Deus. Foi uma das disciplinas que mais me encantou no mestrado, né? Seminário de pesquisa, viu, gente? Quando vocês falam que eu sou muito metodológica, daí, foi ali, né? Nessa disciplina específica, já tinha uma tendência, nessa disciplina, Zilda fez assim ainda mais, a Alvenor conhece, né? Zilda, quando você estava falando, apresentando, principalmente dessa figura do médico físico-mor, foi essa denominação, eu fiquei pensando muito no texto do Ginsburg, lá da microhistória, né, do método indireto, da medicina e tal. E aí, a minha pergunta para vocês vocês já pararam assim para pensar o próprio lugar do diagnóstico na prática médica? Pensando assim que essa junção aqui é uma prática, como você mesmo falou, ninguém pode falar assim que é uma medicina institucionalizada, mas que nós percebemos justamente por isso que talvez os sintomas, a ideia dos sintomas, eles são muito mais mapeados porque a própria compreensão, vamos lá dizer, de prática médica, não é, tem a ver com o lugar do diagnóstico, que hoje talvez é o que mais nos incomoda na sociedade contemporânea. Você vai ao médico, o médico não, o negócio dele é tanto a cirurgia, que parece... O exame, né? O exame, né? Isso. Os exames. É pelos exames que eu vou saber e pronto. Então, a minha primeira questão era a respeito disso, assim, se isso pode vir a ser uma problemática, como é que vocês percebem isso, né, essa questão do diagnóstico, se isso tem sentido ou não, né, do que eu estou falando. A minha segunda questão, a Mara já meio que apontou, que era acerca da documentação, que eu fiquei curiosa, mas eu já fui até o site, viu, Caio? E peço, até para conferir, se você puder colocar aí o link para os alunos, eu acho que é um momento da documentação digital cada vez mais, assim, né, nesses momentos, não só pandêmicos, mas eu acho que muda, inclusive, metodologicamente a pesquisa, nos dá possibilidades outras, né, de construção de séries, inclusive muito mais rápidos, com palavras-chave, se tiver um mecanismo de busca. Então, eu acho que meio que vocês já responderam. E aí, por último, eu queria um pouco mais, vamos dizer assim, pessoal, da trajetória, porque eu acho que seria interessante para os meninos como você se encontrou com o campo da história da saúde e das doenças, né? Como é que foi esse encontro com a pesquisa, com esse campo, o que te despertou? Eu li ontem, acho que saiu uma reportagem, eu não sei se vocês viram, de uma fotógrafa, recentemente ela publicou um livro, não sei se é na Argentina, do amor no hospício. Então ela fez uma série de fotos, né? Eu não li a reportagem toda, aquelas coisas que você abre meia-noite, né, na internet. Eu só guardei para ler, mas achei super interessante
né, dessas possibilidades de pesquisa que você falava no início, que são muito amplas no campo da história, no campo da história, eu acho que a historiografia é muito ampla no campo de possibilidades. Então, dentro lá, né, de um local, ela diz, não é porque aqui é um hospício que não tem amor. A ideia era justamente esse amor como uma forma de sobrevivência, e ela inventaria. E eu acho uma fonte riquíssima para nós, né? Nós historiadores, eu já olhei para o livro da mulher, digo, gente, como isso daria uma pesquisa assim, inclusive para a gente observar nas nossas documentações. Você acredita, Cíntia, que eu já pensei nessa proposta do amor nos leprosários? Porque o povo casava, menina, como o povo casava. Você encontra na documentação gente que casou 4, 5 vezes dentro do leprosário. Zilda, depois nos traga essa pesquisa. Zilda, você está pensando num tipo de amor, né? Sim, num amor específico. De amor no leprosário, né? Tá bom, não é no amor, né? Estou pensando no amor, né? Homem e mulher. Nessa coisa mais... Né? Mas o amor do cuidado também poderia ser um caminho também bastante rico. É verdade. Pois é isso, mas, viu? Cíntia, obrigada. Tentando te responder, né? Assim, eu acho, né, que o diagnóstico, nesse momento, né, no momento em que a medicina, né, ainda, né, dava, assim, os primeiros passos, né, no sentido da compreensão, né, dessas doenças novas que apareciam, tal qual a gente vive hoje, né? Que está aí essa pandemia e as pessoas estão tateando, né? Não existem, assim, muitas certezas, existem algumas, né? Mas, de um modo geral, tem muita incerteza, não é? Então, assim, esses médicos, né, eles se viam, né? Eu gosto de pensar, né, assim, eu digo brincando para os meninos, que eles eram jogados, assim, na arena, né, com os leões, né? Tá aí, né? Tá aí a doença, entendeu? Tá aí a epidemia, né? E vamos ver o que vocês vão fazer. E aí eles vão, né, atrás realmente da sintomatologia, né? Que eu concordo com você. Por exemplo, eu tenho um médico, que ele é meu médico há mais de 20 anos. Eu adoro que eu vou lá, eu digo assim, doutor Gilberto, eu estou, né, assim, assim, assim. Aí ele anota lá no papelzinho dele. Gente, ele ainda tem aquelas fichinhas assim, né? Que ele bota assim no depósitozinho, aí ele vai pegando, né? Todos os outros não, já tem lá os arquivos do computador, abrem lá, né? Tem lá a sua ficha, mas ele não. Ele tem essa fichinha. Então, ele olha para você, aí ele pergunta se você está dormindo bem, o que é que você está comendo, o que é que você está fazendo, né? E aí, ele vai apontando, através do que você está dizendo, ele vai apontando possibilidades. Zilda, pode ser isso, né? Pode ser isso, mas eu acho que é isso. E ele nunca errou, Cíntia. Nunca. Em mais de 20 anos. Então, ele faz, né, a medicina dele baseada na sintomatologia. Ele pede o quê? Ele pede os exames para conferir, né? Tá vendo? Mas ele assim, enquanto os outros não, você chega, ele olha para você, sim, vamos pedir os exames, né? Aí você sai com um calhamaço desse tamanho de exame para fazer, né? E aí, esses médicos, né, eles tinham os sintomas, né? E no caso dessas febres intermitentes, assim, o ponto em comum eram as febres, né? Mas o resto era um monte de outros sintomas diferenciados que acometiam as pessoas, né? Então, eu penso, né, que o diagnóstico deles era um diagnóstico, sabe, não muito seguro, né? Eu acho que eles iam ali fazendo, né, e aprendendo e se inspirando, né, com a inspiração, como diz o Olivenot, né, que eu entendi perfeitamente o sentido aí da inspiração. Então, eles, né, vão ali construindo esse saber, né, paulatinamente no ensaio e no erro, né, como eu acho que é a ciência, né? Surge uma doença e aí as pessoas vão ali tateando, né, até aprender a lidar com elas, né? Mas, assim, eu acho que
no caso, né, dessas questões que a gente está tratando, né, principalmente dessa das febres, né, o diagnóstico deles era esse diagnóstico, né, baseado nesses pequenos saberes, né, que eles iam construindo ali no cotidiano, né, e depois iam dividindo, né, experiências em outros lugares, né, que eles podiam comparar, né, porque não se iluda, né, é impressionante. A gente estudando os nossos médicos, inclusive os médicos aqui do Ceará, eles tinham contatos aí pelo mundo todo, né, eles se correspondiam, não é? Assim, sem bairrismo nenhum e ao mesmo tempo com bairrismo, né? Por exemplo, a gente estudando, né, vendo o Ceará colonial, a gente vendo assim o que esses caras produziam, né? Você vê ali aquela produção do instituto, tudo que chega ali do instituto, um negócio maravilhoso, né? Do mesmo modo os nossos médicos, né? Então, eu penso, sabe, Cíntia, que era desse modo, né? No ensaio e no erro, né? E o diagnóstico, ele era, digamos assim, entregue, né, ao doente, mas, né, nessa perspectiva, principalmente diante de doenças assim desconhecidas, né? A sua segunda questão, vixe, não me lembro mais, não. Qual foi a segunda? Ah, mas você falou que era essa coisa da documentação, né? Que a gente já, né, respondeu assim um pouco, né? Então, assim, a documentação colonial é muito difícil, né? Muito difícil, tá certo? A gente tem, né? Coitado dos meninos, né? Eu louca que os meninos pesquisam Ceará colonial, gente, vai dar lá uma passadinha lá no arquivo, né? Vai lá tem a Cecília que foi nossa aluna, conhece aquele acervo como ninguém, né? Vai lá, assim, mas aí os meninos, assim, muitos desistem, né? Se 30 que vão, 28 desistem. Não, professora, não dá, aquilo é muito complicado, não tem condição, não é para mim, não. Né? Mas aí, às vezes, eu acho assim um Caio, né? Aí tem uma Cecília, né? Aí aqui e acolá você encontra assim, essas pérolas, né? Que gostam, né? Da coisa, tá certo? E aí a outra, né? Na Fafidão eu encontrei a Elis Gardenha. Pois é, né? A Elis, ela viveu dentro do arquivo da diocese. Uhum. É o caso da Cecília, né? A Cecília vive lá naquele arquivo histórico, né? Impressionante, Cecília, né? Foi aluna, foi me orientando na graduação, né? Não sei se talvez você conheça, Venô, o trabalho dela, se não conhece, né? Então, assim, muito interessante, né? Muito original, né? Das mulheres donas, né? As mulheres que eram proprietárias, né? Viúvas, donas de terra, donas de escravo, né? E que queriam permanecer assim, né? Então, é um trabalho, assim, muito interessante o dela. Mas, assim, como é que se deu o meu encontro, né? Foi muito engraçado, Cíntia, assim, em parte, porque aconteceu no doutorado só. Eu não, né, eu pesquisava, né, mulheres, né, essa história do feminino, e na dissertação eu trabalhei com essa coisa da interlocução entre história e literatura. No doutorado, eu cheguei a fazer o projeto, né, e fui aprovada ainda nessa vibe, né, do diálogo entre a história e a literatura. E aí eu fui para o Rio, né, fiz o primeiro ano, meu orientador era o Manuel Salgado, ele, né, gostava muito de tudo que dizia respeito ao Ceará, né, foi logo me pegando para orientação e tal. E aí a minha ideia inicial era pesquisar, né, essa noção de pobreza na literatura cearense, né? Ia fazer um vasto apanhado, né, dessa discussão, né, da pobreza, né, do Ceará pobre e tal. Então, era mais ou menos isso, não estava muito bem delineado, não. Aí o Manuel, não, tá bom, tudo bem. Passou o ano, eu vim para Fortaleza. Aí fui para a biblioteca pública, né? Eu digo, né, o que eu estava pesquisando não tinha muito a ver com as fontes, mas eu fui. Aí fui para lá, aí me sentei ali com os jornais, e aí o que é que eu começo a ver? Né? Lepra, epidemia de lepra,
né, essa doença horrorosa, né, todo mundo com medo, as pessoas apavoradas, as letras garrafais desse tamanho nos jornais. Aí eu, nossa, e aí, de repente, eu me peguei indo para lá para ler sobre isso, né? E aí eu pensei assim, falei com o Gisafran na ocasião, né? Disse, Gisafran, eu queria tanto não ter encontrado esse tema antes, né? Eu já estou aqui no 2º ano do doutorado. Aí o Gisafran disse, se você quiser mudar e o Manuel Salgado não aceitar, eu te oriento, né? Mas vá para ele, fale com ele, né? Apresente uma coisa sólida, né? Aí eu refiz, Cíntia, né? O projeto todinho, né? E aí, quando chegou março, aí pedi uma reunião com o Manuel, aí eu mostrei, aí ele adorou, né? Nunca pensei que ele fosse gostar, porque isso não tinha nada a ver com o que ele estudava, né? Aí eu fui assim, né, muito receosa, de, poxa vida, vou levar assim um carão. Ele vai dizer, que é isso, minha filha, como é que você aqui, né, no 2º ano, vem com a história dessa, eu não oriento isso, eu não estudo isso. Mas ele abraçou assim de imediato e disse, Zilda, que maravilha, pois eu continuo lhe orientando, né? E assim, aí de imediato já fez um monte de contato meu, né, com professores da Fiocruz, né? Na época ele era muito amigo da Nísia, né, que hoje é a presidente da Fiocruz, ela foi da minha banca. Ele já conhecia a Dilene, aí me mandou para lá para fazer umas disciplinas, para pesquisar, né, lá em Manguinhos, me deu um monte de orientação, e aí se deu dessa forma, né, o meu encontro. Aí eu ia para o Rio, mas quando eu ia, nem pisava na UFRJ, né? Ele marcava as orientações na casa dele, né? E aí o tempo todo eu ficava na Fiocruz, né? Na biblioteca, né? Ali nos arquivos da Manguinhos, né? Ali no paláciozinho, né? Ali tinha, né? Então a minha documentação eu achei ali. E outro lugar onde eu achei muita coisa foi no CPDOC, né? Na Fundação Getúlio Vargas, porque a minha pesquisa ela começou em 20 e ela termina em 42, quando é criado o 2º leprosário cearense, né? E foi desse modo, né? Aí construí, né, a minha tese e tudo, né, onde eu conto, né, a história dessa doença, né, no Ceará e tal. Aí, assim, logo publiquei, né, o livro, e aí pronto, fui desenvolvendo, e aí entendi, né, que com a ajuda da Dilene, que esse podia ser um campo, né, para a gente estudar, né, aqui no Ceará. Tentei a princípio, né, tentei muito fazer um trabalho conjunto com o outro professor, né, que também trabalhava no tema, mas assim o professor não se mostrou muito interessado, e aí eu fui me embora sozinho, né? Aí, né, formei, né, o grupo, e aí, né, sei lá, já orientei várias dissertações, várias monografias, né? E assim, né? E a gente está aí, né? Construindo, né? Tentando, né? Ampliar no Ceará esse campo já tem se ampliado bastante, né? Mas assim, né? Eu sou realmente apaixonada por esse campo, pelas possibilidades que ele apresenta, né? Agora, sim, ando muito apaixonada pelo Ceará colonial, né? Tenho lido assim bastante coisa, né? Assim, o menino que, eu acabei esquecendo, olha só, eu queria apresentar uns excertos para vocês dos documentos. Yuli, você está aí, meu querido? Pode ser, Venô, ainda? Temos até às 18h30, mais ou menos, Zilda. Pronto, então, Yuli, você está aí? Gente, cadê o Yuli? O Yuli é meu monitor, né? É também outro anjo Sim, que apareceu professora, na só minha um vida. minuto. Pronto. Tenho muita sorte, viu, Venô, com os meninos aqui do Itaperi, né? Tem alguns assim, nossa. Né? De um modo geral, eu gosto de todos, mas tem aqueles que, né, que se aproximam, né, pela afinidade temática, né? Aí a gente acaba. E eu tive muita sorte com o Yuli. E tenho muita sorte com meus orientandos, de modo geral.
Aí eu pedi para o Yuli. Oi. Tá aparecendo? Tá não, querido. Aqui sim. Aqui não tá, não. Tá aparecendo para vocês? Está sim, para mim. Sim, tá Ah, falando. Então não tá para mim. eu vou parar aqui e apresentar de novo. Para mim não aparece, não. Ele Se a parou senhora- e vai aparecer novamente. Tá. Zilda, eu fiz essa pergunta porque eu tinha intenção, principalmente para os nossos alunos, olha, eu ainda falo nossos, viu, gente? Eu saí da FAFDAM, mas vocês continuam aqui no Cora. Percebessem que a trajetória para escolher um tema de pesquisa, tem alguns que estão saindo, que não é algo linear, que não é algo fácil, Não. que você pode mudar de tema. Olha aí, que Isso. super corajoso você fez. Num segundo ano de doutorado mudou de tema, né? Então, só para os meninos perceberem que esse dilema não é deles, é nosso, é compartilhado, que não é esse negócio muito corretinho, é contraditório. E se abrindo também. Porque às vezes a gente vai para um tema e ele já foi ali, resolveu, Isso. é preciso ir para outro. Verdade. E assim, né, Cíntia, eu costumo dizer que esse tema eu não escolhi, eu fui escolhida por ele. Né? Porque, né, não era nada, não é nada, assim, não é aquelas paixões, né? Tem gente que começa, né, desde a graduação, com aquele tema, é apaixonado, vai desenvolvendo aquilo, né? Aí leva para o mestrado, para o doutorado, eu acho massa. Né? Mas eu sempre fui assim meio volúvel, né, nas minhas paixões acadêmicas, né? Eu gosto, né, dessa variação. Meu querido, eu não consigo ver, não, Yuli. Então, assim, Caio, você está vendo, Caio, direitinho? Você pode ler aí os excertos, então, que eu separei. Você conhece essa documentação melhor do que eu? Eu ia propor, se a senhora concordasse, pessoal, mostrar o diário, o documento original. Pronto, melhor ainda. Melhor. Eu vou mostrar o diário. Porque aí eu tinha separado alguns excertos de documentos, né? Mas aí, se você vai mostrar o diário, é melhor ainda. Tá. Já está aberto. Deu certo? Não sei o que foi que eu fiz. Ah, agora sim, agora eu vou ver. Tá. Então, deixa eu só... Esse aqui é o diário, tá, pessoal? Esse aqui é a documentação. Tá aqui, ó. O diário das enfermidades de que tratei. Perceba uma coisa que a gente pode chamar a atenção aqui, entre o médico e o cirurgião. Quem escreve o diário é o João Lopes. Veja como, para ser médico nessa época, né, normalmente se fazia faculdade, ele fez faculdade de medicina em Coimbra, então perceba que a letra dele é bem desenhada, né, bem espaçada, apesar dele usar abreviatura, isso aqui é licenciados, né? Lá naquele texto eu desfaço, né, as abreviações, mas a letra dele é bem desenhada, é fácil de compreender. E quando você vai pegar, por exemplo, um cirurgião, que normalmente ele é licenciado, ele é prático, é mais difícil de ler, a letra é mais um pouco mal desenhada e etc. E aqui você tem um diário, aí a Barra do Acaraú, que é um lugar que ele também passa em Sobral, né? Eu vou pegar só um caso aqui, para não... Assim, o professor falou sobre a presença negra, né, na região do Acaraú. Então aqui tem um caso, né? A Maria José, preta forra, quinquagenária, né? Então ele já coloca aqui, né, que era uma mulher, o estado social que ela ocuparia, né? Aí desde o mês de julho até 22 de outubro padeceu os quartãs intermitentes, fazendo-lhes alguns intervalos grandes. Os sintomas foram comuns: andava de pé e saía fora. Estava muito obstruída, foi vomitada e se pôs no uso de fermentação desobstruinte, não avisou mais. Então, aqui é um caso pequeno, né? Ele varia, por exemplo,
Aqui no caso do Tomás Pinheiro, um homem branco de 59 anos, ele já faz uma descrição mais pormenorizada, né? Você tem algum caso aqui do Inácio Martins, que ele, olha, eu apliquei isso e depois de tantos dias ele já apresentou outro sintoma, aí eu fiz outra coisa e aí ficou na dieta. Não se sabe, por exemplo, né, se o caso dela ser preta, dela ser negra, fez com que ele, e possivelmente pobre também, desse menos atenção a ela, né? Então, esse é um dos questionamentos do diário, mas o caso que ele trata, se dá para compreender que ele trata tanto pessoas pobres, né, como pessoas que têm mais recursos assim. Caio, você Oi. me permite? Ou não. Se você conseguir fazer um inventário de quantos casos aparece de negros, tá? Na condição de escravo, livre, liberto, não importa, é possível formarmos uma compreensão, uma hipótese mais bem estabelecida, entendeu? Se era a condição que importava, né, um cuidado maior ou não, né? Se for poucos casos, não tem como, mas numa série de casos, comparando, cruzando com os de brancos, é possível né, a gente concluir, inferir que havia um descaso em relação aos negros. Eu observei também, sabe, Venor, né? Acho que o Caio concorda, que assim, quando eram mulheres também eram informações mais reduzidas, né? Talvez assim a própria dificuldade, né, do homem chegar, né, para uma mulher, para examinar, né, para ouvir as queixas, nesse momento era mais difícil, né, do que um homem chegar para outro homem, né? Havia também essa questão, mas a gente observa que no caso das mulheres também ele é mais econômico, né? Ele fala menos, né? Se o homem é rico, tem posses, né? Parece-me que, né, que o exame é mais, né, pelo menos a descrição parece mais apurada. O Caio não falou, mas assim, a nossa intenção é construir esse trabalho dele numa perspectiva um pouco parecida com a microhistória, né? A gente quer, por exemplo, seguir, né, os passos do João Lopes Cardoso, né? O Caio já conseguiu uma documentação que ele tem assim uma série de informações sobre o João Lopes, sobre os passos dele, a família dele, em que ele se formou, com quem ele casou, né? E aí a gente quer ver se a gente reconstrói, né, os passos dele saindo de Pernambuco, né? E aí circulando, né, pela região da Barra do Acaraú, depois voltando para Fortaleza, depois voltando para Recife, né, também numa perspectiva biográfica, né, de biografia, pelo menos, né, assim, um artigo, né, Caio? E aí ele já tem, né, uma série de informações, e aí a gente está aí vendo, né, se constrói isso, né, que eu acho que pode ser bem legal. Esse texto do Raimundo Nonato é um texto bem breve, mas ele aponta muitas possibilidades de leitura, né? E uma delas é que essa região do Acaraú vive uma certa efervescência econômica, Sim, né? sim. De modo que é uma suspeita, tá? A preocupação dessa comissão talvez faça sentido pensarmos o vínculo, não é, de se estabelecer uma comissão para apurar, por assim dizer, essas febres, não é? Em razão de ser um surto, não é? Numa área, numa região Sim. que economicamente estava ali importante. Sim, Por que sim, isso, sim. né? Sem dúvida, Porque sem dúvida. a gente vai perceber isso, por exemplo, no final do século XIX, aquela comissão que tem, não é? Famosa aqui no Ceará também. Sim, sim. Se a gente pensar, a comissão das borboletas. Se a gente pensar a própria epidemia de malária no Vale do Jaguaribe, a toda a preocupação americana, né? Sim.
porque era um contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. A preocupação de que as bases americanas aqui pudessem, de alguma maneira, serem prejudicadas, né? E, então, há toda um campo, não é, bastante variado de preocupações que integra, né? Que dá sentido a isso. Com certeza, com certeza. Concordo plenamente com você. A gente já tinha, né, pensado sobre isso. Mas assim, né, eu gosto muito desse trabalho, né? Esse trabalho nos entusiasma muito, né? Nós, assim, eu desenvolvo outros trabalhos, né, de iniciação científica, mas esse, né, eu sou muito apaixonada. E agora a gente está também, né? O Caio também está envolvido nisso, uma outra bolsista também, que é a Caroline. Esse trabalho, sabe, Olivenor, ele me fez pensar um pouco sobre essas outras práticas de cura, né? Não só essas práticas médicas, doutas, né? Mas essas outras também, né? E, por exemplo, durante a pandemia, fiquei muito aqui na praia, né? Numa casa que a gente tem, eu e o Billy, e assim, e nessa região aqui, claro, né? Aqui é um povoado chamado Balbino, né? Esse povoado, ele fica entre a Caponga e o Batoque, certo? Então, assim, como ele fica assim meio espremido entre essas duas praias que são famosas, né? Ele é assim meio esquecido, né? E, por exemplo, né, eu, né, desse período, como eu fiquei aqui direto, né, por quase 1 ano e meio, aí eu fui, né, me informando. Você sabe como é? Antes vinha, passava o final de semana e ia embora, né? Então, nesse período, como eu fiquei mais aqui, aí eu descobri que aqui tem, né, um número bom de rezadoras, rezadeiras, benzedeiras, né, raizeiras, tá certo? E assim, né, e como, por exemplo, tem um posto de saúde que fica aqui, né, a, sei lá, uns 100 metros aqui de casa, e como tem lá todos os dias uma moça que tira a pressão das pessoas, vê a glicemia, mas ninguém vai lá, entendeu? Ela passa o tempo todo lá sentada, né, e quase ninguém aparece, né? Nos foi informado, a prefeitura mandou vir uma pessoa de casa em casa para informar que toda semana tem um médico lá no posto, mas quer dizer, saiu de casa em casa para informar, né? Porque as pessoas também não iam lá para saber, né? No entanto, essas mulheres, né, que na maioria são mulheres, elas são muito procuradas, né, pela população, entendeu? Então, assim, né, eu fiquei muito interessada, né, fiz um projeto, né? Ah, Cíntia, com certeza, né? Seria um prazer, né? Um abraço, viu? Obrigada por ter, né, por ter aparecido, né, nos brindado com a sua presença, e eu vou entrar em contato com você para a gente concluir aquele outro projeto. Tá certo? Né, Vedor? Aí eu fiz, né, o projeto para iniciação científica e foi aprovado, né? Então agora a gente vai também, né, enveredar aqui por essa seara, né, que eu acho que vai ser também muito bacana. Bacana, professora Zilda. Nós precisamos encerrar, porque grande parte dos alunos tem aula agora à noite, e eu tenho reunião de orientação com 2 bolsistas ainda. Tá certo. Meu querido, então eu lhe agradeço, né, muito a oportunidade, né, de ter conversado com você, de ter lhe revisto, né, pelo menos assim, né, de ter visto a Cíntia, né, de ter visto aí a moçada, né, participando, tá certo, né, ficando aí até o final e tal. Nós é que agradecemos, Hilda. É uma atividade que a gente fez ao longo do ano, titulada, né, Diálogos, integrando conhecimento, diálogos interdisciplinares, que a gente procura exatamente pensar a produção, né, do conhecimento dentro dessa perspectiva mais diversa, interdisciplinar também. Tá? Eu queria que você ficasse um instantinho, eu vou interromper a gravação com o Caio, tá?
Tá joia.